Administrativo Ações Previdenciárias Súmula 175, descabe o depósito prévio nas ações rescisórias propostas pelo INSS. Súmula 175, Terceira Seção, julgado em 23 de outubro de 1996, de 31 de outubro de 1996, Anistia Política Súmula 624, é possível cumular a indenização do dano moral com a reparação econômica da Lei N 1055920002, Lei da Anistia Política. Súmula 624, Primeira Seção, julgado em 12 de dezembro de 2018, desde 17 de dezembro de 2018, Bens Públicos Súmula 103, incluem-se entre os imóveis funcionais que podem ser vendidos os administrados pelas Forças Armadas e ocupados pelos servidores civis. Súmula 103, Terceira Seção, julgado em 19 de maio de 1994, de 26 de maio de 1994 P. 13.088, Súmula 619, a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Súmula 619, Corte Especial, julgado em 24 de outubro de 2018, desde 30 de outubro de 2018, Concurso Público Súmula 266, o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público. Súmula 266, Terceira Seção, julgado em 22 de maio de 2002, de 29 de maio de 2002 P. 135, Súmula 377, o portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes. Súmula 377, Terceira Seção, julgado em 22 de abril de 2009, desde 5 de maio de 2009, Súmula 552, o portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos. Súmula 552, Corte Especial, julgado em 4 de novembro de 2015, desde 9 de novembro de 2015, Conselhos Profissionais Súmula 120, o oficial de farmácia, inscrito no Conselho Regional de Farmácia, pode ser responsável técnico por drogaria. Súmula 120, Primeira Seção, julgado em 29 de novembro de 1994, de 6 de dezembro de 1994 P. 33.786, Súmula 275, o auxiliar de farmácia não pode ser responsável técnico por farmácia ou drogaria. Súmula 275, Primeira Seção, julgado em 12 de março de 2003, de 19 de março de 2003 P. 141, Súmula 413, o farmacêutico pode acumular a responsabilidade técnica por uma farmácia e uma drogaria ou por duas drogarias. Súmula 413, Primeira Seção, julgado em 25 de novembro de 2009, desde 16 de dezembro de 2009, desapropriação Súmula 12, em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios. Súmula 12, Primeira Seção, julgado em 30 de outubro de 1990, de 5 de novembro de 1990, Súmula 56, na desapropriação para instituir servidão administrativa são devidos os juros compensatórios pela limitação de uso da propriedade. Súmula 56,
Primeira Seção, julgado em 29 de setembro de 1992, DJ 6 de outubro de 1992, súmula 67, na desapropriação, cabe a atualização monetária, ainda que por mais de uma vez, independente do decurso de prazo superior a um ano entre o cálculo e o efetivo pagamento da indenização. Súmula 67, Primeira Seção, julgado em 15 de dezembro de 1992, DJ 4 de fevereiro de 1993 p. 774, súmula 69, na desapropriação direta, os juros compensatórios são devidos desde a antecipada emissão na posse e, na desapropriação indireta, a partir da efetiva ocupação do imóvel. Súmula 69, Primeira Seção, julgado em 15 de dezembro de 1992, DJ 4 de fevereiro de 1993 p. 775, súmula 70, os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença. Súmula 70, Primeira Seção, julgado em 15 de dezembro de 1992, DJ 4 de fevereiro de 1993 p. 775. Súmula 102, a incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei. Súmula 102, Primeira Seção, julgado em 17 de maio de 1994, DJ 26 de maio de 1994 p. 13081, súmula 113, os juros compensatórios, na desapropriação direta, incidem a partir da emissão na posse, calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente. Súmula 113, Primeira Seção, julgado em 25 de outubro de 1994, DJ 3 de novembro de 1994 p. 29.768, súmula 114, os juros compensatórios, na desapropriação indireta, incidem a partir da ocupação, calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente. Súmula 114, Primeira Seção, julgado em 25 de outubro de 1994, DJ 3 de novembro de 1994 p. 29.768, súmula 119, a ação de desapropriação indireta prescreve em 20 anos. Súmula 119, Primeira Seção, julgado em 8 de novembro de 1994, DJ 16 de novembro de 1994 p. 31.143, súmula 131, nas ações de desapropriação incluem-se no cálculo da verba advocatícia as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios, devidamente corrigidas. Súmula 131, Primeira Seção, julgado em 18 de abril de 1995, DJ 24 de abril de 1995 p. 10.455, súmula 141, os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente. Súmula 141, Primeira Seção, julgado em 6 de junho de 1995, DJ 9 de junho de 1995 p. 17.370, súmula 354, a invasão do imóvel é causa de suspensão do processo expropriatório para fins de reforma agrária. Súmula 354,
Primeira Seção, julgado em 25 de junho de 2008, desde 8 de setembro de 2008, súmula 408, nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a medida provisória N 1577, de 11 de junho de 1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13 de setembro de 2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da súmula N 618 do Supremo Tribunal Federal. Súmula 408, Primeira Seção, julgado em 28 de outubro de 2009, desde 24 de novembro de 2009, REP desde 25 de novembro de 2009, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço súmula 514, a CEF é responsável pelo fornecimento dos extratos das contas individualizadas vinculadas ao FGTS dos trabalhadores participantes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, inclusive para fins de exibição em juízo, independentemente do período em discussão. Súmula 514, Primeira Seção, julgado em 14 de agosto de 2014, desde 18 de agosto de 2014, súmula 571, a taxa progressiva de juros não se aplica às contas vinculadas ao FGTS de trabalhadores qualificados como avulsos. Súmula 571, Primeira Seção, julgado em 27 de abril de 2016, desde 2 de maio de 2016, súmula 578, os empregados que laboram no cultivo da cana-de-açúcar para a empresa agroindustrial ligada ao setor sucroalcooleiro detêm a qualidade de rurícola, ensejando a isenção do FGTS desde a edição da Lei Complementar N novembro de 1971 até a promulgação da Constituição Federal de 1988. Súmula 578, Primeira Seção, julgado em 22 de junho de 2016, desde 27 de junho de 2016, improbidade administrativa súmula 634, ao particular aplicar-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público. Súmula 634, Primeira Seção, julgado em 12 de junho de 2019, desde 18 de junho de 2019, desde 17 de junho de 2019, infração de trânsito súmula 510, a liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas, súmula 510, Primeira Seção, julgada em 26 de março de 2014, desde 31 de março de 2014, inscrição em cadastros restritivos súmula 615, não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior. Quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos. Súmula 615, Primeira Seção, julgado em 9 de maio de 2018, desde 14 de maio de 2018, prescrição súmula 85, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figurar como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Súmula 85, Corte Especial, julgado em 18 de junho de 1993, de 2 de julho de 1993, Processo Administrativo súmula 373, é ilegítima a exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo. Súmula 373,
primeira sessão, julgado em 11 de março de 2009, desde 30 de março de 2009, súmula 467, prescreve em 5 anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da administração pública de promover a execução da multa por infração ambiental. Súmula 467, primeira sessão, julgado em 13 de outubro de 2010, desde 25 de outubro de 2010, processo administrativo disciplinar súmula 343, é obrigatória a presença de advogado em todas as fases do processo administrativo disciplinar. Súmula 343, terceira sessão, julgado em 12 de setembro de 2007, DJ 21 de setembro de 2007 P334, súmula 591, é permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa. Súmula 591, primeira sessão, julgado em 13 de setembro de 2017, desde 18 de setembro de 2017, súmula 592, o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. Súmula 592, primeira sessão, julgado em 13 de setembro de 2017, desde 18 de setembro de 2017, súmula 611, desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à administração. Súmula 611, primeira sessão, julgado em 9 de maio de 2018, desde 14 de maio de 2018, processo administrativo súmula 633, a Lei N 978419999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da administração pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria. Súmula 633, primeira sessão, julgado em 12 de junho de 2019, desde 18 de junho de 2019, desde 17 de junho de 2019, processo administrativo disciplinar súmula 635, os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei N 81121990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção. Súmula 635, primeira sessão, julgado em 12 de junho de 2019, desde 18 de junho de 2019, desde 17 de junho de 2019, servidores públicos súmula 346, é vedada aos militares temporários, para aquisição de estabilidade, a contagem em dobro de férias e licenças não gozadas. Súmula 346, terceira sessão, julgado em 13 de fevereiro de 2008, desde 3 de março de 2008, súmula 378, reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. Súmula 378, terceira sessão, julgado em 22 de abril de 2009, desde 5 de maio de 2009, terrenos de marinha súmula 496,
Os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União. Súmula 496, Primeira Seção, julgado em 8 de agosto de 2012, desde 13 de agosto de 2012.